A festa de Pêssar é uma única vez no ano. O jantar de Pêssar. Aquele jantar que Jesus e Yeshua celebrou, que dizem a última ceia, aquilo era o jantar de Pêssar que ele estava fazendo. Amém? Que é o que nós vamos celebrar em nossas casas no dia 22 à noite. Esse ano é dia 22 de abril, à noite. Tá? E a gente vai falar do roteiro desse jantar, para explicar, para relembrar os irmãos e quem está chegando só para poder saber como é que é, né, irmãos? E aí, aos pouquinhos, depois os irmãos vão sabendo como é que faz, né, irmãos? E é uma semana, meus irmãos, porque, irmãos, esse jantar com o pão, com o matzá, que é o pão asmo, e com o suco de uva, né, é aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 11. Vamos lá. 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus e Yeshua, na noite que foi traído, tomou o pão. Então isso foi na noite que ele foi traído, tá, irmãos? Ele fez o jantar de Pêssar à noite e na madrugada ele foi traído. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Esse a gente vai ver, irmãos, que ele estava fazendo esse partir do pão. Eu vou mostrar para os irmãos a hora que é isso, tá? Ele está só celebrando o roteiro de Pêssar, amém? Não tem nada mais que ele está fazendo de cumprir a Torá. E disse, tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. É uma memória. O corpo não está naquele pão asmo. Quem está entendendo, irmão? É uma memória. Tá? Ele mesmo fala. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Também o cálice é memória. Não está ali o sangue. Quem está entendendo? O sangue não está no cálice, no suco, nem está o corpo no pão. Ali é em memória. Está na Bíblia, tá, queridos? Porque todas as vezes que comer deste pão, quantas vezes a gente come desse pão no ano? Uma vez só, irmãos. Não existe assim. A igreja primitiva não tinha ceias. Ceia mestal. A igreja primitiva só tinha uma vez, que era no jantar de Pêssar, no dia de festa de Pêssar. Quem está entendendo, irmão? Quem criou esse esquema de ceias foi a igreja católica no 4º século depois de Cristo. Quem está entendendo? Tá? E essa ceia, Yeshua, Jesus, fez num cenáculo, porque é feita em casa. Amém? Cada um faz na sua casa essa ceia. E esse roteiro que nós vamos mostrar para os irmãos, tá, irmãos? Louvado seja Deus, que nós vamos relembrar, e alguns irmãos vão ser mostrados, mas os outros vão se relembrar. E aqui, meus irmãos, ele fala, né, por quanto qualquer que comer ou beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão, desse cálice, porque o que come, bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Isso é em Pêssar. Pêssar é Páscoa, tá, irmão? Estou falando Pêssar. Pêssar é a Páscoa bíblica. Não é a Páscoa católica que foi comemorada pelas igrejas católicas e evangélicas. Essa é uma Páscoa que foi criada pela igreja católica. Quem está entendendo? Inclusive o Papa já avisou os evangélicos que vai mudar a data da Páscoa católica, aí os evangélicos vão seguir o que o Papa Francisco decidir. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Mas seguimos a Páscoa de Yeshua, Jesus Cristo. Quem está entendendo? Que é uma vez no ano só. Nossa Páscoa não é o Papa Francisco que vai dizer quando vai ser. A nossa Páscoa, Jesus já disse quando vai ser. Amém? Louvado seja Deus. Então vai ser feita na noite esse ano é no dia 22, tá, querido? 22 de abril, que é depois da manhã, segunda-feira à noite. E aqui, irmãos, nós vamos falar sobre como que é essa celebração em casa, tá? Já que nós temos alguns eventos nessa semana. Só para a gente contextualizar, irmãos, que tudo que está falando aqui em Coríntios está na Torá, porque a igreja primitiva cumpria a Torá. Então, se a gente for aqui, irmãos, em Levítico, capítulo 23,
Amém? Levítico 23, que quem mandou cumprir a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi o próprio Jesus, Yeshua, né, irmãos? Jesus que disse que passa o céu e a terra, mas não cai um tio da Torá. Lucas 16, 17. Não é? Então a gente tem que examinar a Torá e cumprir a Torá. Levítico, meus irmãos, capítulo 23, no verso 4. O Eterno está falando com Moisés. É interessante, irmão, que o livro dos 5 livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o livro de Levítico, quase todo ele é o Eterno falando. Nos outros livros, é Moisés escrevendo sobre alguns fatos e tal, histórias e tal, bezerro. Em Levítico, é quase todo assim. Depois falou o Eterno a Moisés dizendo, o Eterno fala. Inicia outro capítulo. Depois falou o Eterno a Moisés dizendo. Então é tudo o Eterno falando com a gente. Amém? Então Levítico é um livro central. Então agora em Páscoa, nós vamos ver no verso 4. Estas são as solenidades do Eterno, as santas convocações. Levítico 23, verso 4. Que convocareis no seu tempo determinado. Então existe uma convocação a ser feita. Amém? Existe uma convocação a ser feita. Então, por isso, meus irmãos, no mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, esse mês primeiro, no ano de 2024, vai ser de 22 de abril. Tá? O dia 14 de Nissan. Vai ser 22 à noite. No ano passado foi 5 de abril, porque o calendário da Bíblia é lunisolar. É solar nos anos e lunares nos meses. Amém? Então ele cai em datas diferentes todos os anos. Se os irmãos quiserem ver quais são as datas corretas, tem vários sites que eu posso passar para os irmãos, amém? Que você vai saber, não, qual a data da peça, da Páscoa? Vai lá no site, você vai ver que o jantar é 22 de abril à noite. Vários, no mundo inteiro, amém? Então, queridos, veja bem, só que esse jantar é em casa, tá? Na Páscoa ele não fala em Santa Convocação, fala aqui no verso 5? Não. Agora vamos falar no verso 6. E aos 15 dias desse mês, que é o dia seguinte, amém? Que vai ser o dia 23. É a festa dos asmos do Senhor. Nesse ano vai ser 23. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Então nós vamos estar aqui no dia 23 de manhã, que é até feriado, né? Coincidiu. Então nós 23, a partir de 9 horas, de 10 ao meio-dia. Amém? A gente vai estar 9 horas fazendo as orações da manhã e depois vai ter a celebração de 10 ao meio-dia. Tá, queridos? Então, no primeiro dia, que vai ser o dia 23, que ele começa, na verdade, na noite do 22 e vai até o pôr do sol do 23. Esse dia é santa convocação e nenhuma obra servil fareis. É um dia que não se trabalha. Amém? Então, do pôr do sol do 22 até o pôr do sol do 23 é um Shabat. Amém? No Shabat, nós mostramos já na Torá para os irmãos que não se compra nem vende, né? Exceto se você está fazendo uma coisa para Deus. Caso que você veio, teve que pagar as passagens para vir aqui, está tudo certo. Quem está entendendo, irmão? Não tem problema. Mas você não compra e vende no seu dia para si próprio. Quem está entendendo, diga amém. Tá, irmão? Outro ponto, meus irmãos. Então, isso vai ser do dia 22 para o 23. Mas pode cozinhar com a vela que vai ser acendida no dia antes. Tá? É que os irmãos que estão chegando aqui, às vezes não estão compreendendo algumas coisas. O pessoal tem que falar algumas coisas. O pessoal já está por dentro. Amém? E eu vou tentando explicar. Os irmãos vão pegando aos poucos, tá, queridos? Se estão chegando agora, não vai conseguir fazer a festa, mas vai pegando uma ideia, tá, queridos? Tá? Porque no Shabat não pode acender fogo, só para os irmãos saberem onde é que está em Êxodo capítulo 35, amém? Êxodo 35, verso 3, amém? Êxodo 35, verso 3, diz, amém? Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado.
Então não pode acender fogo. Então por isso que a gente faz a comida, o quê? Na sexta, antes do pôr do sol, tem que estar com a comida pronta. Não é? Tá? Antes do pôr do sol. E a gente vai comer aquela comida na janta, no almoço, e aí no pôr do sol do dia seguinte, aí pode comer também, que está fresquinha, né, irmão? Vai durando. Amém? Glória a Deus. Mas não pode cozinhar. Mas nas festas do Eterno, é um Shabat, mas pode cozinhar. É isso que eu estou falando para os irmãos. Na festa do Eterno, você pode cozinhar. O fogo que você vai usar é o fogo de uma vela. Eu trouxe aqui para a irmã ali, que eu usei ano passado. Tá? Que eu já peguei uma vela esse ano. Essa aqui é uma vela Kosher. Não, essa aqui é uma vela que a pessoa, aqui vai estar o fogo, a pessoa vai com outra vela aqui. Você não pode acender o fogo, quem está entendendo, irmão? Mas pode cozinhar, não pode? Então como é que você vai fazer? Antes de começar o pôr do sol do 22, presta atenção, quem quiser anota, meus irmãos. Irmão Lucas, esse vídeo tem que sair antes, para o povo, né? Relembrar. Antes do pôr do sol do dia 22, porque, irmãos, veja bem, Shabat, na Bíblia, não é só o sábado, não. Essas festas do Eterno, quando ele bota assim, nenhuma obra servil fareis, mesmo que caia em outro dia de semana, é um Shabat. Mas pode cozinhar. Quem está entendendo? Que no Shabat você não pode cozinhar. Amém? Você pode aquecer alimento. O que você pode fazer no Shabat? Aquecer. Então, a comida que você fez no dia anterior está fria. Você vai aquecer aonde? No micro-ondas, num forninho, que é elétrico. Porque já que você não pode acender fogo. Mas nos dias de festa, você pode aquecer usando o fogo dessa vela. Essa vela aqui é tipo uma vela kasher, que é vela de 7 dias, mas de acordo com os mandamentos. Mas se você não conseguir achar essa vela, que às vezes é difícil, essa hora não vai conseguir achar. Vai na caçula que você consegue aquela vela de 7 dias. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Tá? Que não seja com imagem religiosa. Quem está entendendo? Uma vela simples. Tá? Na caçula vende. Só tinha 2? É, que o pessoal vai comprando muito nesse período. Sem imagem. Mas deve ser que eles tenham reposto, quem sabe, né? Esperamos. Tá bom, queridos? Mas assim, quem não tem também está sabendo para poder fazer numa outra oportunidade, né, irmão? Porque não dá para fazer assim muito. Isso aí o povo já está se preparando já há umas semanas, né, irmão? Tá? A gente está aqui, mas tem que fazer. Como é véspera, a gente tem que falar. Essa vela aqui, tá, irmãos? Que os irmãos já devem ter, você tem que acendê-la antes de começar o dia 22, antes do pôr do sol, antes do pôr do sol do dia 22, tá? Que eu acho que vai ser umas 5h14 por aí, antes do pôr do sol você acende essa vela e deixa ela lá. Ela é uma vela de 7 dias. Por quê? No dia 22, pôr do sol do 22 a pôr do sol do 23, você vai pegar uma outra vela e vai usar essa daqui, esse fogo, para acender o fogo. O fogão, quem está entendendo? Porque, diferente do Shabat, que você não pode acender, não pode cozinhar, você também não pode acender fogo nesse dia, por isso você vai usar a vela. Você não pode cozinhar, nesse dia você pode cozinhar. Então você vai acender o fogo com o fogo dessa vela. Quem está entendendo? Então tu vai pegar uma outra vela qualquer e vai pegar e vai acender o fogão usando a chama dessa vela aqui. Tá, queridos? Tá bom? E aí, acabou o pôr do sol do 23, você apaga essa vela. Que é 7 dias, não precisa ficar os 7 dias acesos, é só por dia que é feriado. Quem está entendendo? Uma vela dessa, irmão, dura anos, pode usar anos. Acabei comprando uma nova, deixei com uma irmã que pediu. Amém? Então, mas dura anos, porque você vai usar um dia e vai acabar. Uns assim, uns 4 anos, né? Acho que dura, né? Porque vai ser 7 dias, um dia já vai do 22 para o 23. É o que estamos aqui vendo em Levítico capítulo 23. Vamos lá. Então, o Eterno fala assim, no primeiro dia, verso 7, Levítico 23, verso 7, né? No primeiro dia da festa dos asmos, vocês terão santa convocação.
Amém? Então nós estaremos aqui no dia 23 pela manhã, tá, queridos? É a festa, é o mandamento, é a santa convocação, tá? O jantar não é santa convocação, é em casa. Vocês perceberam? Peça é em casa. Ele fala em santa convocação no verso 5? Não, é em casa. E Yeshua fez na casa dele, não dele, no cenáculo que ele mandou os apóstolos acharem, né? Então cada um faz na sua casa o jantar. A convocação já não é de peça, é dos asmos, que é 23 de manhã. Quem está entendendo, diga amém. Nós vamos estar aqui no dia 23 de manhã. E aí, meus irmãos, nenhuma obra se faz até o pôr do sol do 23. Mas você, depois de sair daqui, você vai chegar em casa, vai pegar o fogo dessa vela, vai acender o fogão, vai poder transformar alimento. O que eu falo cozinhar, irmão, assar e fritar, é transformar. Se você pegar um peixe que está cru, no Shabat você não pode cozinhá-lo. Mas nesse dia você vai poder usando esse fogo aqui. Quem está entendendo? Perceberam? Nesse dia você vai poder fazer. Aí vai poder assar o peixe, fritar o peixe, de cru para frito. O que você faz no Shabat é só aquecer o que foi feito anteriormente. Tá bom, irmão? Verso 8. Mais 7 dias oferecereis oferta ao Senhor. Não tem como fazer isso, porque isso aí é só no templo. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então vai ter uma outra santa convocação, que é do pôr do sol do 28 a pôr do sol do dia 29. Só que aqui, irmão, vai ser no domingo à noite. Quem está entendendo, irmão? Vai ser o domingo à noite, dia 28, que já é o dia 7º, porque começa no pôr do sol. Quem está entendendo? Não vai ser, então, online. Esse domingo agora é online, o outro vai ser presencial. Então, esse domingo agora é online. Quem não faz parte do grupo quiser fazer, dos irmãos que estão aqui, pode dar o WhatsApp no final do culto que eu coloco no grupo, que os irmãos podem acompanhar os cultos online. Tá, queridos? Então, o que acontece? No domingo do dia 28 é a santa convocação aqui para cumprir esse mandamento também. E do dia 28 à noite, que é domingo, ao 29 à noite, ao pôr do sol, também é dia de não trabalho, porque ele diz aqui, nenhuma obra servil fareis. Tá? Então, os dois feriados são terça, que já vai ser feriado mesmo, que é um feriado secular aí, que coincidiu, não tem nada a ver com é um feriado até que é religioso católico. Quem está entendendo? Mas, para nós, é feriado que caiu esse ano no dia 23. Ano passado, por exemplo, caiu no dia 6. Cada ano muda o dia, porque é o calendário lunisolar. E nós vamos ter, então, o outro feriado vai ser domingo à noite até segunda ao pôr do sol. Tá, queridos? No dia 29. Tá? Mas a santa convocação vai ser 28 à noite. Então, 29, durante o dia, os irmãos vão ficar guardando o Shabat em casa. Tá, irmão? Porque essa segunda-feira é como se fosse um Shabat. Tá? É chamado, inclusive, na Bíblia de Shabat. Tem muitos sábados que estão na Bíblia que não era sábado, é só o Shabat da festa, tá, querido? E era no sábado, não era. Depois eu explico isso para os irmãos. Tá? Então, irmãos, vamos ver como é que essa festa é celebrada. Tá? Antes disso, queria dizer para os irmãos que até a segunda-feira agora de manhã não pode ter fermento em casa. Tá? Abre em Êxodo, só para a gente ver lá onde é que está. Êxodo, capítulo 15. Amém? Êxodo, capítulo 12, perdão. Êxodo, capítulo 12. Mas é fermento de tudo, pastor? Não. É só fermento de... Eu vou dizer para os irmãos como é que funciona. Trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Iogurte fermentado pode ter em casa, não tem problema. Pode comer em peça, que é um fermento permitido. Você só tem que olhar na embalagem se tem uma dessas 4, 5 coisas que eu falei aqui. Tá? Tem nada a ver, pode comer. Tá? Só ver embaixo na embalagem se tem. Não tem, não. Eu estou dizendo assim, é que às vezes... Não, a tapioca em si não tem, não. É que às vezes a empresa... Ela faz moagem no mesma moeira do trigo. Aí pode conter traço de trigo, aí não pode. Vai outra tapioca, tá? Vê aquela que não tiver. Quem está entendendo, diga amém. Tá, irmão? Bota de outra marca. Você veja uma que não tenha no verso. Tá?
Então, veja bem, irmãos, e no Êxodo 12, verso 15, diz assim: 7 dias comereis pães asmos, porque nessa semana não se come pão levedado, porque é tudo de trigo. Quem está entendendo? Mesmo pão de cevada, pão de centeio, pão, irmão, de uma maneira em geral, é melhor evitar. Só o matizá, porque já tem que comer o matizá, porque ele diz aqui no mandamento: 7 dias comereis pães asmos. Então você já tem que comer o quê? Matizá, que é isso aqui, tá, irmão? Matizá é esse pão aqui, tá? Você vai comer esse pão todos os dias, até o dia 29, que eu já dei o horário para os irmãos, 18h40. 18h40 do dia 29, você volta a comer pão levedado, tá? Dia 29, às 18h40, você volta a comer pão levedado, até o dia 29, às 18h40 você come só do pão asmo, tá? Por isso que é a semana do pães asmos, tá? 7 dias comereis pães asmos, tá bom? E aqui no verso 15, então, Deus está falando: 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia, tirareis o fermento. Só que você não tem como, meu irmão. O que ele quer dizer aqui, né? Tirareis o fermento. Quando chegar no primeiro dia, já não pode ter o fermento. Por isso que Paulo fala lá, né, que um pouco de fermento levado a toda a massa, ele está falando é dessa limpeza aqui, que tem que ser feita. Tá, irmãos? Quando Paulo está falando um pouco, ou seja, ele está dizendo: vocês têm que inspecionar. O que eu tenho que inspecionar? Dentro do carro, dentro de bolsa, de mochila, que pode ter um farelinho lá. Tá, irmão? Aí você limpa esse. E alimento. Macarrão consome até o dia 22 de manhã. Quem está entendendo? Faz macarrão hoje, amanhã, quem tiver em casa. Tá? Bolo, biscoito, tudo isso não pode. Quem está entendendo? Mas pode comer todas as frutas, pode comer todos os legumes, pode comer feijão, pode comer arroz, pode comer as carnes caché, né, irmão? Então não tem problema. Você só não vai comer o quê? É onde tem trigo, ou pode ter trigo. Aonde tem cevada, ou pode ter cevada. Por exemplo, o Nescau não pode. Quem tiver Nescau, Toddy, essas coisas em pó, trata desses 2 dias aí até segunda de manhã de tomar bastante chocolatado, tá bom? Porque aqui eu vou mostrar para os irmãos porque o Nescau não pode, eu até tirei aqui como exemplo, tá? Nescau. Vocês estão vendo aqui o Nescau? Ó. Quando você entra aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, pode ter aveia, cevada e trigo. Não diz que tem, mas pode ter. Então aí você não pode ter Nescau. Quem está entendendo? O Toddy é a mesma coisa, tá? Ó, só parece que tem um que não tem problema, que parece que eu estou até entrando em contato com algumas outras congregações, que é o Três Corações. Quem está entendendo, diga amém. Que a pessoa poderá comprar nesse período e usar, eu acredito. Quem está entendendo? E não é o achocolatado, é o chocolate em pó mesmo. Quem está entendendo? Que você às vezes precisa usar o chocolate em pó, o Três Corações, amém? Anota aí, tá, querido? Eu vou, qualquer coisa que tiver problema, por enquanto, irmãos, é porque eu recebo também, eu troco informações com outras pessoas para saber sobre esse detalhe aí do que muita gente gosta de tomar um chocolatinho durante o período de Pêssah. Então, eu acredito que o Três Corações não tem esse problema, tá? Mas os outros todos têm, tá, irmão? Que eles botam no mesmo moinho do trigo, da cevada. Nescau é um que não pode. Depois dos 6h40 do dia 29, vai poder encher de Nescau a casa se quiser. Tá bom, meus irmãos? Louvado seja Deus, tá? Então, perceberam, meus irmãos? Tá? Então, consome, tá? Ou dá. Você não pode dar e depois querer receber do dia 29. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Você não pode fazer isso. Tá? Dá antes, ou consome, né? Chama os amigos, chama os irmãos, vamos tomar aqui uma rodada de chocolate, amém? E vamos então, tá? Aqui então tem que tirar esse fermento, tá, irmão? Que diz assim, verso 15 de Êxodo 12, 7 dias comereis pães asmos,
ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o sétimo, aquela alma será cortada de Israel. Esse cortada de Israel, irmão, não é uma punição de banco, não. Era cortado da vida, de ser vivo. Era para ser eliminado. Quem está entendendo, diga amém, irmão. É o chamado pecado carete. Não tem um pecado que é para a morte? João não fala lá, irmãos? Em 1 João, existe pecado para a morte que não é para a morte. Vamos lá em 1 João capítulo 5, vamos lá no Evangelho de João. 1 João capítulo 5, verso 16. Esse pecado para a morte aqui é o chamado decarete. Tá, irmãos? Não quer dizer que a pessoa que fizesse isso ia ser condenada à morte, não, mas era um pecado para a morte. Irmãos, quase nunca, tá, irmãos, tinha morte, alguém condenado por morte, mesmo nos pecados que a Torá fala para a morte. Porque eles sempre achavam uma brecha na própria Torá para não matar, porque Deus é misericordioso. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Então, o próprio Deus, ele dá, aí eu não vou entrar agora num julgamento que eram 70 anciãos que julgavam, né? Se ele fosse condenado por 2 votos, ele assim mesmo era absolvido. Então, tem várias coisas que... Tá, irmão? Mas o negócio é aqui na terra, no céu perde a bênção. Quem está entendendo, irmão? A salvação é que compromete. 1 João 5,16 é dito assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso digo que não ore. Então, toda vez que a Torá fala que é extirpado do povo, ou vai ser apedrejado, alguma coisa assim, como é o caso de adultério, coisas desse tipo, ele está dizendo aqui, ó, não ore por isso. Então, aqui no caso, irmão, do fermento, é um pecado grave diante de Deus. Quem está entendendo? De ter o fermento dessas 5 coisas em casa. Você pode ter queijo fermentado, coalhado, não tem problema nenhum que não é essas 5 coisas. É só essas 5. Quem está entendendo, irmão? Então, esses 5 fermentos tem que estar limpo a casa. Tá? Então, por isso que João fala aqui, para esse não ore. Ele fala dos pecados que a Torá fala que são de morte. É o chamado no hebraico decarete. Amém? Então, é o pecado que é para a morte. Então, João diz, não ore por esse. E esse pecado de ter o fermento nos pães árvores é um decarete. Amém? É um pecado grave. Por isso que ele tem que limpar mesmo essas coisas. Aí você vai chegar, irmãos, e vai dizer, tem não o alimento. Você fez tudo para tirar de um forninho uma casca lá que você sabe que tem algum desses fermentos. E não conseguiu, mesmo diluindo no calor, não saiu. Você pega aquele aparelho e guarda no lugar. Quem está entendendo, diga amém. Pega aquele aparelho e não usa os 7 dias. E nem abra aquele lugar. Quem está entendendo, diga amém. Estou falando da limpeza de um aparelho de cozinha. Porque isso, irmão, a maior parte para a pessoa transgredir está na cozinha. Tá, irmão? Que dificilmente a pessoa, uma ou outra pessoa leva a coisa para quarto, aí dá uma olhada boa no quarto. Mas o problema maior está na cozinha. Não é verdade? Onde pode ter esses fermentos. Então, e isso fica o quê? Máquina de fazer bolo, fazer pão. Às vezes você vai cozinhar e não sai. Então você faz o seguinte, não vai fazer essa semana, obviamente, e já deixa no lugar, e deixa aquele lugar, tipo um armário, fechado com aquilo ali, com aqueles aparelhos todos. Tá, irmão? Às vezes também a tábua que você faz bolo, poxa, você está vendo ali que aquilo ali é um hametz, que o hametz é o fermento, você deixa também guardada a tábua. Quem entendeu, diga amém, irmão. Agora, os alimentos tem que se livrar mesmo, porque você não vai guardar o alimento. Tá, querido? Isso é porque o aparelho que você lutou para tirar e não conseguiu. Amém? O alimento é fácil, você não vai lutar, você vai dar ou vai consumir. Não tem luta no alimento, né? Estou falando da pessoa que teve luta para fazer isso. Tá? Porque existe uma cartilha como cacheirizar a cozinha, ou seja, botar ela nos trinques. Mas não vai dar tempo da gente fazer aqui essa cartilha. Amém?
Então você vai fazer isso, você vai botar num canto, que também tem gente que faz isso, tá? E tem coisa lá em casa que não deu para tirar. Amém? Não deu. Foi luta, minha esposa lutou, fez, esqueceu, e sempre você fica uma casquinha, e é uma luta. Quem está entendendo, diga amém. Ela fez o seguinte, pelo sim, pelo não, guardou no armário, deixa lá. Esse armário só vai ser aberto depois de 18h40 do dia 29, tá? Alimento não. Alimento ninguém luta para alimento. Ai, eu estou com uma luta para dar esse alimento. Então já está desobedecendo. Quem está entendendo, diga amém. Dá logo o alimento, então consome, né, irmão? Ainda está tempo, né? Amém? Então, irmãos, olhe bem. Então, tudo aqui também que está em Levítico, ele fala aqui, né? No primeiro dia haverá santa convocação, que é dia 23, né? Isso no verso 16. Ao sétimo dia também tereis santa convocação, que vai ser 28 à noite. Vamos agora para o Seder, para a gente tirar as dúvidas, tá? Seder, irmãos, quer dizer tipo uma narração, tipo uma ordem, né? Tá bom? Uma ordem. Então observe bem. Você vai ter, tá, a introdução. Eu vou tentando resumir, irmãos. Isso aqui tudo o pessoal vai ler. Esse Seder, se for feito direitinho, demora de 2 a 3 horas. Quem está entendendo? São 8 folhas, mas são 2 a 3 horas, porque vai ter oração, vai ter coisas desse tipo. Oi? Não. No horário começa geralmente, você vai acender a vela antes do pôr do sol, essa aqui. Amém? Vai poder aquecer a comida no fogo, amém? Vai poder aquecer a comida no fogo, e vai poder, irmãos, aleluia, e depois às 7 da noite você começa lendo. 7 da noite, em volta da mesa, a mesa tem que estar pronta. Vamos ver como é que a mesa vai ficar pronta, tá? O que a mesa tem que ter? É isso aqui que tem que ter na mesa. A mesa, antes da gente dizer, que depois no meio do roteiro, vai ter a janta normal mesmo. Quem está entendendo? O jantar de peça, você tem as celebrações, depois tem uma janta normal e você tem. São 4 copos de suco para cada um. Suco integral, tá, irmão? Pode ser uma aguari, mas integral. Tá bom? 4 copos. E quem não tiver o pão asmo, pode pegar comigo aqui que a gente dá de graça. Quem está entendendo, diga amém. Tá? E aí você vai botar na mesa. E antes disso aqui, ó, aqui você está vendo uma coisa. Mas você vai botar em cima de um guardanapo 3, isso não está naquela folha não, hein? Dá uma notadinha. Mas por isso que o vídeo do irmão Lucas vai sair lá para o pessoal poder ver. Você vai botar 3 matizô desse. Então por isso que é bom levar mais matizô aí, tá, irmão? Quem já tem matizô pode pegar daqueles que vocês compraram. Tá bom? Você vai pegar 3 matizô. 3 matizô é esse aqui. Você vai botar 3 desse aqui. 2 e 3. Em cima de um guardanapo, tá? Em cima de um guardanapo. Os 3, existem várias explicações, tá? Alguns dizem que, quer dizer, Cohen, Levi e Israel. Cohen é sacerdote, Levi, levitas e Israel, restante do povo. E alguns dizem, Abraão, Isaac e Jacó, sendo que o do meio é de Isaac. Quem está entendendo? Vai chegar um momento você vai pegar o do meio, de cima e de baixo não. O do meio, mas eu vou dizer para isso. Estou falando primeiro de como que vai ser arrumada a mesa. Estou falando da arrumação da mesa. 3 desse, tá? Se alguém tiver algum problema com o texto, a gente vai dar para os irmãos aqui, tá? Aqui.
para dificultar, a gente já dá aqui para você ter 3 lá. Pega o do meio, tá? Que é o de Isaac. Que esse que vai ser partido. É esse que Yeshua partiu. Esse é meu corpo que é partido. O do meio. E Yeshua pegou, Jesus, né, pegou o do meio. Tá, irmão? E partiu. Tá? Para não entenderem como que é feito. Tá? Isso antes de Jesus. Tá, irmão? Sei que sempre foi assim. Você bota 3, pega do meio. Tá? Mas isso você não vai fazer agora não, vai fazer durante o cedo. Eu só estou dizendo como que vai ser arrumado, tá? Ó, a quiará, que é essa bandeja, alguns já têm, outros pode ser que não tenha. Também pode ser tirado até na internet, por impressão, que a pessoa consegue imprimir uma quiará, tá? E aí você bota o quê? Um pote aqui, o chamado zeroa. É um osso qualquer queimado. Você comeu um franguinho? Guarda aquele frango, eu já comi, já está guardado há muito tempo. Tá? E, né, é só para aqui é simbólico. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Você bota um osso aqui para simbolizar o cordeiro que não tem. Ah, mãe trouxe, ó, que benção, manda bosta aqui. Ela imprimiu, tá, irmãos? Ó, você pode fazer isso, tá? Imprime na internet, recorta, tá? E aqui você vai botar, ó, o osso lá no aqui, você vai botar aqui, vai ser aqui, ó. O osso vai botar aqui, tá? É o zerua. Não, aqui, ó. Zerua, tá aqui, ó. Zerua, Zain, Resh, Vav, Kiai. Zerua. Aqui em hebraico é zerua, tá? É o osso que você vai botar aqui. Então, você não vai botar o osso direto no papel, não. Você vai botar uma cumbuquinha com assim. Quem está entendendo? Não é para comer, é só para simbolizar. Tá? Porque não tem o cordeiro, porque o cordeiro só pode ter no templo. Não tem templo. Quem está entendendo? Antigamente. Então, é até recomendável que ninguém coma cordeiro nesse jantar. Né? Porque só comeria se tivesse. Primeiro teria que o cordeiro no templo para ser sacrificado, o pessoal levava para casa. Né? Por isso que Yeshua morreu às 3 da tarde, na hora que os cordeiros estavam começando a ser sacrificados no templo para poder levar. Tanto é que o jantar que Yeshua fez foi um dia, a única vez que Yeshua celebrou Pêssah, um dia antes, foi o dia da morte dele, porque ele tinha que morrer na hora que o cordeiro morresse. Amém? Ele morreu na hora que o cordeiro. Ele estava entregando o Espírito às 3 da tarde, hora nona, e o cordeiro estava sendo imaculado, imolado às 3 da tarde, hora nona também. Por isso que Paulo fala, o Cristo, nossa Pêssah, que ele foi sacrificado no lugar do cordeiro, na mesma hora, foi sacrificado por nós, 1 Coríntios 5, que a gente acabou de ler. 5 versos 7. Tá? Então, aqui você bota um ossinho só para simbolizar. Um osso queimado. Não pode ter carne nenhuma. Bota tipo carne. Se sobrar uma carne ou outra, ficou porque não tem como tirar. Tá? Mas você... Tá, irmão? Aí, aqui você vai botar o quê? O Beitzá. Tá aqui, ó. Beitzá. Que é o ovo. Tá? Você está vendo aqui, ó. Essa ordem aqui, irmão, às vezes pode ser trocada uma coisa por outra, mas não tem problema não. Aqui, ó, ele está botando assim, ó. Tá? Tá aqui, ó. O Zerua e o Beitzá. Coisa e o ovo. Aqui no meio, tá? Olha bem. Ele vai botar o quê? Aqui, ó. O Harosset. O que é o Harosset? Você vai pegar uma alface, uma folhinha de alface. Quantas pessoas tem lá? Tem 3 pessoas? Pega 3 folhinhas pequenas de alface aqui. Quem está entendendo, meus irmãos? Quantas pessoas tem? 2? Bota 2 folhinhas pequenas de alface aqui. É o Harosset. Esse aqui do meio é o Maror, que está lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus, que fala das ervas amargas. Qual o versículo, meus irmãos? Verso 8. Amém? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Você pode botar aqui uma rúcula. Nem uma rúcula, não. 3 folhinhas de rúcula. Uma para uma pessoa, outra pessoa para pessoa. Quem está entendendo, irmão? 3 pedacinhos de rúcula aqui. Um molho de rúcula já é barato, 3 rúculazinhas é quase dado, né? É até dado mesmo em algum lugar, né, irmão? Então, 3 folhinhas de rúcula aqui, 3 folhinhas de alface pequena aqui, tá? Aqui, você pode botar, esse aqui é o carpaz, tá? E o carpaz, que aqui, deixa eu ver aqui, carpaz, é esse aqui, Kuf, Resh, Vale e Summer, carpaz, é esse aqui. Você pode botar um nabo, pode botar uma cebola, mas não uma cebola grande não, uma rodinha de cebola, amém? Aquela rodinha da cebola. Quem está entendendo, meus irmãos? Tá? Uma rodinha da cebola. Aqui é o chamado rarocete, tá? O rarocete, meus irmãos, é uma pastinha que você pode usar uma maçã picadinha, tá? Não precisa maçã inteira não, uma pouquinha maçã, pouquinha mesmo, maçã picadinha. Pode botar uma nozezinha aqui, comprar um potinho de noz pequenininha, né? Pode ser uma nozezinha, só picadinha também. Mel. E se quiser botar um pouquinho de suco de uva, mas tem que ser um dedo, tá? Porque é para ficar uma pasta tipo uma argamassa de tijolo. Quem está entendendo, irmão? Tanto é que na época de Jesus, de Yeshua, antes, quem criou essa parte aqui, você vai fazer um chamado, são 4 pães, 4 vezes que você come batizar e 4 cálices de suco. Só que a segunda ou terceira vez do batizar, que a gente vai ver agora, você vai fazer aquele sanduíche, você vai pegar 2 pedaços de pão pequeno de batizar, pedaço, não é um pedaço grande não, tu vai cortar e vai botar no meio essa aqui de baixo, o rarocete, o razerete, tá? É alface, não, é alface. Aí você vai botar a pastinha também. Aí faz um sanduíche. Esse sanduíche foi criado por Hileu. E que era quem? Professor de Yeshua. Quem está de Jesus. Jesus, não quero que Jesus não aprendeu nada, mas ele seguia a linha de Hileu. Quem está entendendo, diga amém. Então, o rabino Hileu, que era dos fariseus, você tinha 2 casas farisaicas na época de Yeshua Jesus, que era Hileu e Shammai. E Yeshua Jesus, ele tinha muitos amigos fariseus em Hileu, já que Yeshua era rabino também, e ele era chamado até por Maria, Rabi, Raboni. Toda hora que Yeshua é chamado de mestre na Bíblia, é porque mestre é rabino. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Amém? Então, só que Yeshua, os da casa de Shammai não gostavam dele, né? Esses que mandaram ele para a cruz. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Amém? Tinha os que, tanto é que Nicodemos, que era da outra, buscou o corpo dele também em João para sepultar, né? Então, o que acontece? E Yeshua, na época dele, ele já fazia o sanduíche também. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Amém? Porque a casa de Hileu já sempre fazia esse sanduíche na época de Pêssego. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Então, como Yeshua fazia, os apóstolos faziam e a igreja primitiva fez. Então, tudo isso foi passado para a igreja primitiva, porque celebrar a Pêssego tinha que celebrar, mas como Yeshua celebrou. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Só que essa parte do sanduíche ele pegou com Hileu. Pode falar, meu irmão. A pasta. A irmã vai pegar maçã picadinha. Não é ralada, não. Picadinha. Picadinha, um pedacinho pequeno. Vai mexer. Né? Eu tenho até um vídeo que depois eu até esqueci de trazer aqui para os irmãos, mas eu até posso botar depois. No grupo. Tá? E vai botar um pouquinho de nozezinha picadinha. Sabe aquela noz que fica em cima, né? Tu vai, às vezes a pessoa vai pegar um sorvete assim, ó, bota com uma nozinha em cima. A pessoa bota aquele picadinho, faz aquele picadinho de noz. Amém?
E um pouquinho de mel e um dedo só de suco. Tá, irmão? Esse dedo de suco, irmãos, na Europa Oriental, né, eles usam e dizem que é para representar eles não creem ainda em Yeshua, porque não creem. Deus disse isso em Romanos, né, que vão crer só depois do arrebatamento. Mas eles botam dizendo assim: esse suco é o sangue do Mashiach quando ele vier. Olha que coisa interessante. Mashiach é Messias. E é realmente uma simbolização de Yeshua. Então você pode botar nessa pastinha aqui, maçã picadinha, um pouquinho de noz, aquela noz que a pessoa às vezes vai no McDonald's, a pessoa bota assim em cima do sanduíche. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Aquele picadinho, né? E um melzinho e um pouquinhozinho de suco. Só um pouquinho, senão fica aguado, fica ruim a beça. É só para uma olhadinha de nada para ficar tipo uma argamassa de tijolo, porque ele lembra isso. Porque o povo de Israel teve que fazer, nosso povo teve que fazer argamassa para tijolo. Quem está entendendo, meus irmãos? Então aqui, irmão, vai ser o momento do sanduíche. Então vamos ver esses momentos agora? Tudo explicado? Acho que está, né, irmão? Aqui, onde tem escrito peça, aqui nessa quiará da irmã Ana Borges, peça está aqui escrito, está no centro. Esse aqui está em cima. Sugestão, aqui em cima ou aqui, se você não tiver isso, você pode fazer uma bandeja redonda e botar tudo assim. Não precisa ter o nome não. Quem está entendendo, diga amém. Você tem uma bandeja em casa, você faz, mas nessa ordem. Tá, querido? Não, fica melhor assim, porque todo mundo usa uma quiará. Se fosse aqui já, a gente aqui junto, tudo, eu ia falar para os irmãos, venham aqui para a quiará para elevar, né? É melhor, eu acho, né, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Mas também, se a pessoa não tiver, não vai se preocupar, vai fazer. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Faz direitinho em casa, distribuindo as coisas. Tudo isso aqui, irmão, não é direto no papel, nem é direto na bandeja. Tem que ter um potinho, tá, irmão? Ó, um potinho pequenininho, né? Ou nem que seja um guardanapo ali, para não ficar direto na bandeja. Quem está entendendo? Tá? Você pode botar um guardanapo. Só a pasta que não deve ser num guardanapo, né? Porque tem que ser um potinho mesmo, né? Aqui, de rúcula. Pode ser rúcula. Não, isso aqui tem nada a ver não, irmão. Não tem nada a ver não. Parece, né? Pode ser que seja o suco, talvez, né? Que eles vão botar um pouquinho aqui no rocete, mas não precisa. Isso aqui não é item. Quem está entendendo, irmão? Isso aqui não é item. Só ficou. É a folha só. A folha, que é o maror, que é o chamado a erva amargosa. Tá? Tem gente, irmão, que pega o seguinte, em vez de rúcula aqui, bota uma folha de... dependendo do número de pessoas, né? Cada folha é para uma pessoa. Uma folha de alface romana, que a alface romana, ela é fácil de achar também, e ela é um pouquinho amargosa no caule. Amém? Também pode ser. Mas a rúcula em si já é amargosinha também, já... Bota, né? Chicória, a irmã Ana Borges falou, pode ser uma chicória aqui também. Uma folhinha de chicória aqui, outra aqui, outra aqui. Pequenininha, não precisa ser folha grande, não. Amém? Tá, queridos? Oi. Olha, eu nunca vi ninguém usar, não. Eu não sei. Eu estou dando assim mais ou menos o que o pessoal usa. Entendeu? Essas outras assim, mas eu nunca vi. Eu estou dizendo assim, que o pessoal usa mais ou menos isso aqui mesmo. Aqui, pode usar uma cebola, né? Pode usar uma salsa aqui também. No lugar da cebola. Mas a cebola, basta só... Não é uma cebola, é só um arozinho daquele. Se pegar um pedacinho assim, pegar 2 pessoas, 2 aros, já está pronto. O carpaz está pronto. Tá? O carpaz e o ovo vão ser em lugares diferentes do cedo, que eu vou mostrar para os irmãos. O carpaz tem que molhar, você vai ter que ter na mesa uma bandeja com água salgada. Tá? Por que essa bandeja por água salgada? Que só pegava o alimento e molhava em água salgada quem era livre. É um simbolismo da liberdade. Que o escravo não tinha direito de salgar seu alimento. Então, você quando pega, por exemplo, o primeiro que você vai comer, daqui a pouco eu vou dizer, vai ser o carpaz, vai ser a cebolinha ou a salsa, a cebola, né? O aro de cebola, a salsa ou o nabo, você vai lá, molha na água, né? Cada um do ceder, né? Lá em casa são 3,
Onde tiver dois, onde tiver um, você vai molhar e vai comer. Porque molhar na água salgada simboliza estou livre. Amém? Interessante. Isso é o simbolismo da água salgada, é a liberdade. Que só podia molhar alimento em água salgada quem estava em liberdade. Tá, irmão? Então, é mais também um simbolismo. Então, meus irmãos, veja bem. Aqui onde está peça, esse escrito aqui, você pode colocar o quê? Os pães asmos partidos que você vai usar no sanduíche e que você vai comer também durante o seder. Você tem que comer 4 pães, não é? Um você vai esconder, que daqui a pouco eu vou dizer como é que é, tá? Mas os outros você pode deixar aqui. Bota no meio. Porque o da irmã está o peso aqui no meio. Tá bom? O dela vai no meio. Não. A rúcula da irmã, o maror da irmã, ó, tá aqui, ó. Tá? O maror tá aqui, que é a rúcula, tá? A rúcula, depois eu até digo para a irmã o que é cada um aqui, porque eu estou lendo no hebraico. Então, lendo pelo hebraico, eu consigo dizer o que é. Tá? Então, irmãos, tá bom, queridos? Sim. Não, por enquanto estou dizendo o que vai ter na mesa. Agora que eu vou dizer o que vai comer. Tá? Tem batata também, só que pode ser batata também. Batata pode ser aqui também. Pode ser a cebola pela batata também. Não, o ovo é esse aqui, já está aqui. O ovo está aqui. Tá? A batata também pode, no lugar da cebola. Tá, irmão? Cada ovo. Só que aqui, irmão, veja bem. Você tem um ovo. Se é uma pessoa, é um ovo. E na bandejinha só dá um ovo. Os outros ovos você bota num potinho. Tem mais de uma pessoa, bota os outros ovos no pocinho, porque o ovo vai ser comido na refeição. Quem está entendendo? Um ovo para cada, tá? Um ovinho para cada, tranquilo. Cozido, tá? Num potinho, quantas outras pessoas forem. Por exemplo, são 3 pessoas lá em casa, um ovo de uma pessoa já vai estar na bandeja, os outros 2 vão estar num potinho. Amém? Ovo comum. Não, ovo comum. Um ovinho comum, tranquilo. Pode comprar uma caixotinha de 3 ou de 6 que tem, né? Tranquilo. Tá bom, irmão? Sem problema. O mais simples que tiver, mas um ovinho normal, né? Para ficar. Tá? Então, irmãos, vamos agora para o seder, para a gente ver aqui. Então, essa parte aqui de falar, irmãos, porque se você fizer pausadamente, demora entre 2 e 3 horas. Eu acredito que o seder que Yeshua fez, Jesus, começou 7, só terminou lá para 11 e pouco. Tá, irmão? Porque ele cantou hinos, né? E Yeshua ainda teve aquele negócio que ele indicou o traidor. Ele demorou no seder, né? Tem várias coisas que ele fala e que ele está falando no seder, né? Então, e ele sai do seder para o Jardim do Monte das Oliveiras, no Getsemane, onde ele é traído por Judas Iscariotes, né? Que o Judas até sai durante o serviço, né? E aí ele diz, vai, e não tarde o que tem que fazer. Os discípulos pensaram que era para ele, o Judas, providenciar alguma outra coisa, mas era porque estava indo traí-lo junto aos principais dos sacerdotes, né? Então, meus irmãos, veja bem. Então aqui, quando tem uma pessoa só, a pessoa mesmo faz. Mas quando tem 2 ou 3, tem que ter alguém na frente fazendo. Quem está entendendo, irmão? Um condutor, para os outros participarem, tá? Então, uma oração introdutória, aqui já tem uma oração, amém? Tem um cântico aqui, você pode louvar um cântico, tá, irmão? Você vai cantar um louvor, pode pegar até um louvor da harpa se quiser, tá bom? Pode. Agora aqui vem a Haggadah. A Haggadah, irmão,
é a história. Isso aqui depois, vocês têm que... vou ver se eu boto um vídeo para os irmãos, ou uma narração, para os irmãos terem a narração, ler a narração, tal. Tá? Porque tem que ler, ou então vou dizer, lê daqui até aqui. Porque você vai ter que fazer a leitura da história do Êxodo. Não é todo o livro não, só essa parte da saída do Egito. Quem está entendendo, diga amém. Aí você tem... Não, aqui falar o número 4 é o sofrimento do povo. Tá? Então veja bem. Aí ele vai falar do sofrimento do povo, até de fato, tal. E aqui só dá as fontes. Tá? Aí vem as pragas. Amém? Aí o condutor, quem começa é a família. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte de todos os peixes. Cada praga aqui, ó, a família fala uma praga, o condutor fala outra praga, a família fala uma praga, o condutor fala, e assim por diante. Tá, irmão? O que acontece? Por exemplo, a família falou, digamos, tá, eu, minha esposa e meu filho, os dois vão falar isso aqui. Aí quando eles terminarem de falar, a gente pega esse dedinho aqui, tá? E não vai estar um cálice já cheio de suco? Um cálice já vai estar cheio, né? São 4, mas você está com o suco ali, você pode derramar. Quem quiser pode botar 4 de uma vez, ou pode usar um copo só e ir botando sem problema. Quem está entendendo, diga amém. Não tem problema nenhum. Se você quiser, pode botar os 4 copos, ou se quiser, você pode usar um mesmo copo, e à medida que for beber o primeiro, enche o segundo. Quem está entendendo, diga amém. Tem que ter, irmão, no mínimo 86 ml. Tá bom? Que é aquele copinho de 100. Nesse aqui, acho que até, mas daqui é maior. É um copinho de 100 ml de coisa, tá, irmão? Dá tranquilo. Tá? 1 litrinho de suco dá para 2 pessoas tranquilo. 3, talvez tenha que botar mais um pouquinho, mas aí mede direitinho que vai dar. Quem está entendendo, diga amém, mesmo, tá? Então, o que acontece? O primeiro cálice está lá, não está? Ele falou a primeira praga. Cada praga, pega esse dedo e bota dentro do teu cálice e bota no guardanapo. Você não vai sair com um pouquinho de suco ali e vai botar no guardanapo? Você vai dizer, qual o simbolismo disso? É que a gente está diminuindo a nossa felicidade. Por quê? Quando a gente toma um suco, né, no peça, é um sinal de felicidade, que é gostoso. E a gente, quando molha o dedo e tira, a gente diz assim, nós estamos aqui, Adonai cumpriu o seu desejo, mas ficamos sentidos pela morte das pessoas. Quem está entendendo? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que orar e amar os inimigos. Quem está entendendo, diga amém, irmão. A gente não pode ter raiva do inimigo. Quem julga o inimigo é Deus. Quem mandou o juízo foi Deus. Mas nós ficamos tristes pelos egípcios terem morrido. Então, o que a gente faz? Já vou entender. A gente pega cada praga, você molha o dedo e enxuga assim no guardanapo, tá? Que você diminuindo aquele pedacinho de suco, você diminuiu a sua felicidade. Que o suco simboliza, quando você bebe o suco, você sente felicidade, tá? Então você vai beber um pouquinho menos de suco, vai ser o quê? Vai diminuir a tua felicidade por causa da praga que o Egito sofreu. Então aqui, ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. Aí você vai, bota ali um pouquinho, pá. Aí a terra deles ficou infestada de rã, até mesmo os aposentos reais. Você pega lá o teu suco, está aqui a garrafa de suco, bota aqui e bota no guardanapinho aqui, só para enxugar o teu dedo. Amém? Não, cada um no seu copo. Cada um no seu copo. Cada um tem o seu cálice, que está com o primeiro suco, né, que são 4. Aí você molha aqui, amém? Isso, pode falar. É muito pouco. Dá 86 ml. Se quiser botar os 4 copos de uma vez, pode ser. Mas se quiser usar um copo e a garrafa aí enchendo, também pode. Tá bom? Tanto faz. Entenderam, meus irmãos? Tudo certo? Então, o que acontece? Cada praga, são 10, né? Então as pragas vão acontecendo, amém? Sim.
Não, hoje não tem Conidrei, varão. Conidrei só no Yom Kippur. Só Yom Kippur. Tá? Conidrei é só no Yom Kippur, tá, queridos? Peça não, ainda tem chão. Então, resgate de Adonai, aí você vai falando, tá, irmão? Aí vem a 10ª praga, que morre os primogênitos, também morre o dedo lá e bota, tá? Tem um jejum, irmãos, que pode ser feito ou não, tá? Dependendo se a pessoa pode até substituir esse jejum por outras coisas, que é o chamado jejum dos primogênitos, que é feito na segunda de manhã, mas é só para quem é homem, acima de 20, e é primogênito. Quem tiver um irmão mais velho, homem, não precisa fazer. As varões não precisam fazer, tá bom? Quem está entendendo, diga amém. Tá? Então é por aí. Tá? Por isso que eu quase não falei que poucas pessoas estão enquadradas nisso aí. Tá? É o jejum de segunda-feira que tem que começar antes do nascer do sol e é entregue somente depois do pôr do sol. Então você toma teu café, seus remédios antes do nascer do sol, tá bom, irmãos? E vai ficar sem o almoço, mas depois do nascer do sol você vai entregar e já vai entrar no jantar de Pêssego. Amém? Isso quem for primogênito homem. Tá, queridos? Quem está entendendo, diga amém, irmão. Se tiver 20 varoas e ele é o caçula, mas ele é o primogênito homem, porque que conta é entre os homens quem é primogênito. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Tá? Essa é só para os varões. Mas eu não estou entrando muito nesse detalhe, não. Quem tiver interessado em saber mais, pode me procurar que eu explico sobre esse jejum. Tá, irmão? Que a maioria das irmãs já não... Ah, irmã, não vou fazer nenhuma, e os irmãos só, tá? Se quiser também fazer, que isso daí não é um jejum obrigatório, tá, irmão? Esse não é obrigatório. Esse é facultativo, tá? Dos primogênitos. Os obrigatórios, quando eu falo aqui, né, irmão? Tá? Não faz parte da Torá. Né? Que tudo que a gente está falando aqui é parte da Torá e como que se celebra o que está na Torá. Não faz parte. Não tem nada a ver. Não tem jejum em Pêssego. Não tem jejum em Pêssego. Tá, querido? Ele que entra. Ele que entra. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, veja bem. Vamos aqui. Você está aí com seu ceder. Aí o que acontece? Vamos lá. Olha só. Antes de uma coisa. Antes, eu tenho que falar uma coisa com o irmão. A gente pulou algumas coisas aqui. Vamos aqui. Oh, Deus. Aqui, irmão. No número 1. Antes, você fez a oração introdutória, vai entrar no cântico, não é? Vai entrar no cântico. Quem quiser anota aí, tá? Então, irmãos, o que você vai fazer aqui? Quando a questão de lavar as mãos, quando Yeshua falou para os fariseus, né? Que os fariseus perguntaram: seus discípulos comem sem lavar as mãos? Aí Yeshua disse: não tem nada a ver se estão falando, né? Hipócrita, fariseu, tal. Por quê, irmão? Porque você, para comer comida normal, você não precisa lavar a mão ritualmente. Quem está entendendo, diga amém. Mas na festa precisa. Quem entendeu, diga amém, irmão. Essa que é a diferença. Na festa precisa. Que é a chamada Nitilat Yadayim. Tá, irmãos? Na festa precisa. Então, você vai chegar, acabou de fazer a oração, cada um se levanta e vai lavar. Vai pegar o quê? Uma caneca, tá? E você vai pegar e encher de água e vai lançar. Estou mostrando para os irmãos o que é a lavagem ritual, que todos faziam, os apóstolos faziam, todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. Não é antes de alimentar-se qualquer alimento. Quem está entendendo? Antes de alimentar, tu vai lavar higienicamente como você faz. Mas na celebração da festa do Eterno, tem a Nitilat Yadayim. É por isso que Yeshua falou: não, eles não estão em festa, eles estão comendo normal. Que
coisa é essa que vocês estão exigindo? Vocês estão entendendo, irmãos? Mas na festa, eles faziam Nitilat Yadayim. Tá bom, irmão? Então você vai pegar uma caneca, vai encher. Vai lançar 3 vezes na mão direita, depois pega com a mão direita e lança 3 vezes na esquerda. Está feita a lavagem ritual. Quem está entendendo? Tá? Primeiro na direita, depois na esquerda. Tá? Deixa eu só conferir que eu tenho quase certeza que é isso. Eu sempre uso direita e esquerda. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, irmão. Eu estou errado e está todo mundo errado aqui. Vamos conferir. Não. Mas tem certeza, irmão, tem certeza. Primeiro na direita e por último na esquerda. 3 vezes na direita e 3 vezes na esquerda, tá? Não, pode botar assim mesmo. Não. Que eu saiba, não. Que saiba que você tem uma brahá, você tem que dizer uma bênção, mas no caso da festa não precisa dizer, de peça não precisa dizer a bênção não. Tá? Que tem gente que você vai... Tem ocasiões que você tem que dizer a bênção, né? Bendito sejas tu, Adonai, no Deus do universo, tal. Aí você vai falar a brahá da Nitilat Yadayim. E vai dar a brahá também. Você não precisa. Tem a bênção, mas não precisa falar em peça. Quem está entendendo, diga amém. É só fazer a lavagem ritual. Tá? Então, isso é depois do item aqui, ó. Nessa oração aqui, as pessoas vão estar cantando, nessa hora que as pessoas estão cantando, tá? Ou antes da oração aqui, ou na hora do cântico, as pessoas se levantam e fazem a lavagem ritual, tá? Deixa uma caneca, aí vai cada um fazendo a sua lavagem, tá, irmão? Existem canecas que tem 2 alças, mas não precisa, pode usar uma caneca normal, que tenha pelo menos uma alcinha, se tiver possível, tá, irmão? Se não tiver, vai do jeito que tem. Mas se tiver em casa uma com alça, melhor ainda, tá? Pode ser até tipo uma pequena panelinha, que tiver alça e você joga, tá bom? 3 vezes na direita e 3 vezes na esquerda. Tá bom, irmãos? Depois do cântico, tá? Pode ser depois do cântico, pode ser aqui depois do cântico, antes da, tá? Não, mas pode ser depois da oração ou depois do cântico, não tem problema. Pode ser até durante o cântico. Pode ser durante o cântico também, tá? Porque aí as pessoas estão entretidas fazendo alguma coisa e os outros estão louvando, não tem problema. Mas é aqui nessa hora, tá? Nessa hora também tem a hora aqui mesmo, agora entre o cântico e a Haggadah, todo mundo já está sentado e vai fazer o quê? Vai comer a cebolinha. Agora é a hora da cebola aqui, ó. Entre a cebola, não é cebolinha não, cebola, aquela roda de cebola, ou a batata, ou a salsa ou o nabo, molhando na água salgada. Quem está dizendo? Você vai pegar, botar uma vasilhinha de água salgada ali, se quiser pode botar um potinho para cada um, bota um para todo mundo, tá? Para mim pode botar para todo mundo, porque eu estou com a minha família, mas cada um, às vezes as pessoas querem fazer, né, irmão? Pode ter alguém que esteja com algum problema, aí você bota, quem está entendendo? Tá? Você bota ali, todo mundo vai molhar ali e vai comer. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Então, essa é a hora do carpaz. Já vai diminuir os ingredientes ali da quiará. Tá? O carpaz já foi. Tá bom? E é o primeiro a ser comido é o carpaz. Tá? O carpaz, irmãos, ele representa um trabalho árduo, tá? Representa o trabalho árduo. Por isso que ele vem uma cebola, uma batata, o trabalho árduo, tá? E tem que molhar no sal porque você está livre. Só tomava o carpaz na água salgada quem estava livre. Os escravos no Egito não podiam fazer isso, tá? Outra coisa, meus irmãos, vamos lá. Então aqui já sabe onde é que está o carpaz, né? Nessa hora aqui ainda, ó, que tem um bocado de coisa aqui nessa hora aqui, antes da história, tá? Antes da leitura bíblica. Aí você vai fazer... Vou ter que pegar um WhatsApp aqui.
Então tá certo. Então, olha bem. Você tem que limpar mesmo. Esse aqui, depois que comer o capaz, você vai partir. Tá? Aí você vai fazer o seguinte: você vai partir um pedaço maior e um menor. O maior, que é o chamado de aficomã, você vai guardar num guardanapo, num cantinho. Perdão, veja bem, esses três aqui não estão um em cima do outro, os três, tem aqueles três, você vai pegar o do meio, é essa hora que vai pegar o do meio e vai partir, vai pegar o maior, vai botar no guardanapo, deixar no canto, esse aqui volta para o meio, tá? Esse aqui guarda. O aficomã, rapaz, é muito semelhante ao que acontece com Yeshua. Você vê bem, ele é partido e Yeshua foi morto. Depois ele é colocado no guardanapo, o sepultamento, e ele é colocado escondido. Ele ficou escondido 3 dias e 3 noites. E depois, quando ele volta, né, é uma grande alegria. Ele vai voltar mais no final do ser. E ele volta. E a palavra aficomã, que é usado séculos antes de Yeshua, quer dizer, ele ressuscitou. Tudo a ver com a história de Yeshua. Amém? Tudo a ver com a história de Yeshua. Foi partido, foi volta no guardanapo, que é o lençol que envolveu ele, foi escondido, né? Ele ficou oculto das pessoas 3 dias e 3 noites. Depois o aficomã vem, quer dizer, ele ressuscitou. Tá? E eles nem sabiam quando fizeram isso, que era o Yeshua, né? Você vê como é que a coisa é profunda. É muita revelação. Antes de acontecer. Antes de Yeshua já fazia assim. Antes, desde tempos dos patriarcas. Amém? Já fazia isso aqui. E ele ressuscitou. A história já estava contada já no Pêssego. Amém? A história já estava contada em Pêssego. Tá bom, queridos? Por isso que a gente tem, por isso que ele diz, fazer isso em memória de mim, porque sou eu que estou em Pêssego. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer isso lembrando. Amém? É isso que a gente está fazendo. Tá? Vamos lá. Aqui, irmãos, essa divisão do matizar é chamada de arrat. Agora vai ser a leitura da... Eu vou botar a Parashá Peça, vocês vão ler a Parashá Peça aqui. Tá bom? Que eu vou botar no grupo. Quem não tiver no grupo, não quiser, depois entrar no grupo eu boto. Aí vou botar Parashá Peça, vai botar, vai ler aqui. E outras leituras que forem necessárias eu boto aqui. Tá, queridos? Aí é ler com calma, com kavaná, porque exatamente o Seder é isso. Relembrar, memorizar o que aconteceu com o nosso povo, né, irmãos? Tá? Aí contou as histórias, aí vem toda essa parte que eu falei com os irmãos, né? Das pragas, que você vai molhar o dedinho lá para diminuir o quê? A tua felicidade. Porque cada praga, mesmo sendo contra o inimigo, Deus se agrada que a gente sinta. Porque Ele diz que dele é a vingança, mas nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Deus é que vinga, a gente não. Tá bom, irmão? Então a gente vai molhar ali e Deus se agrada de ver nosso sentimento de tristeza pelas pessoas que morreram naquela época. Tá, querido? Porque cada gotinha que sai é menos uma alegria. Porque se beber um suco é uma muito grande felicidade. Você beber um suquinho de uva é muito gostoso, né? Então você tirando umas gotinhas do suco, você está diminuindo o quê? A tua felicidade. Amém? Perceberam? Que quando você não vê uma gotinha na tua mão, vai estar a mesma quantidade ali no copo? Não, diminuiu uma gota. Então você diminuiu a tua felicidade. Amém? Entenderam agora? Tá? Não vai ter outra gotinha ali? Vai diminuir um pouquinho. Não é quase nada, mas mais o simbolismo. Quem está entendendo? Amém? No primeiro copo, as 10 pragas, o primeiro copo vai estar lá. Tá bom?
Sim, querido. Não, exatamente aqui, a H. Veja bem, aqui, ó. Essa história aqui, eu vou botar não só para a cabeça, mas vou botar também outra leitura que vamos fazer no item 3. O item 3, vocês vão ler a Paraxá-peça e também outras leituras inerentes à festa de Peça. Tá bom? Que aí vocês vão poder, eu também vou fazer isso, claro, nós, falo vocês, mas falo nós. Amém? Nós vamos fazer, que eu faço com o maior prazer. Isso aí, porque a gente tem que fazer, né? A gente faz tudo com cavaná, tudo com alegria, né, no coração. Tá? Aqui, irmão, veja bem. No 11, aí vem tudo aqui, você vai fazendo normal, né? Aqui, ó. 6 o resgate, a 10ª praga, aí vamos olhando o dedinho lá. Tem uma oração de gratidão. Aí no 10 vai ser o primeiro pedaço do pão batizado. Tá? Então você vai pegar dentro da bandeja o quê? Um pedaço do pão e vai comer. O pão não vai ficar os pães cortados aqui no lugar onde está a pista. Antes de começar, a gente bota aí 4 pedacinhos de pão para cada um aqui. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Se ficar muita gente, você pode botar o pão separadinho, não tem problema. Vai ter que ser um pão razoável. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Você vai deixar o pão aqui no centro, ou ali em cima, né, onde fica o peso, e você vai pegando o pão. Tu vai comer o primeiro pedaço aqui, ó, batizar um. Quer dizer, primeiro pedaço da noite, são 4. Primeiro pedaço da noite. E aí, é o vinho ou fruto da vide, né? Que é o suco de uva. Quem está entendendo? Só que antes de comer o matizar, você, que é o pão asmo, você tem que proferir a bênção. Então, após recitares a bênção do vinho e do pão, todos comem uma porção de matizar e tomam uma porção de vinho, respectivamente. Então, olha só, você vai comer o matizar, mas antes você tem que proferir a bênção. Se quiser proferir em hebraico, profere. Se quiser, em português, está aqui embaixo. Tá? Então você bota: bendito sejas tu, eterno nosso Elohim, quer dizer Deus, Rei Criador do Universo, que tiras o pão da terra em nome de Yeshua, o Mashiach, amém. Mashiach quer dizer Messias. Não, aquele pão fica lá quietinho, os 3 pães. Deixa eles lá. Não vai pegar o pão que está em cima da quiará. Isso. Os 4 pedacinhos estão aqui na quiará. Isso. Tá bom? E aí vocês vão comendo. Tá? Antes de tomar o suco de uva também. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei Criador do Universo, que nos dá o fruto da vide, em nome de Yeshua Mashiach, amém. Tá? E aí você vai tomar o primeiro cálice. Tá? E já deixa cheio o segundo cálice. Não pode deixar o copo vazio. Tomou o primeiro cálice, sente o primeiro cálice, que é uma alegria. Lembra que o suco significa alegria? Você vai beber o suco, deixa ele te alegrar a alma. Não é chegar assim, ó, oh, não, meu Deus, mastigo, matizar. Essa coisa é cerimonial. Bebe o suco, sentindo aquele prazer de beber o suco, né? Deixa ele escorrer, amém? Para dentro. Enche o copo de novo e deixa lá para quando for a vez de novo. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Aí, depois disso, você vai comer o quê? A erva amarga, o maror, a rúcula. Tá? Você vai pegar a rúcula. Se quiser, pode molhar na pastinha. Se não quiser, eu acho que a pastinha é melhor usar no sanduíche. Deixa a pastinha para o sanduíche. Usa a rúcula agora, come a rúcula sozinha. Tá bom? Come a rúcula sozinha. Ou a alface romana, ou a chicória. Pode ser rúcula, pode ser chicória, pode ser alface romana. Essa daí que é a erva amargosa primeira. Que a segunda erva amargosa, que é a alface normal, vai entrar no sanduíche. Quem está entendendo, diga amém. Mas ainda não falei que dá alface normal, só estou falando da primeira ainda. Tá? Só estou falando aqui. Está no 11, marô,
Não está aqui? A gente não está no 11? Aqui eu vou comer a rúcula. Tá bom? Ó, aqui, ó. Veja bem. Veja bem. Você vai comer a rúcula aqui e depois da rúcula vai comer o sanduíche com matizar. Que as duas são seguidas, tá, irmão? Então, veja bem. Tu vai comer a rúcula aqui. Depois que você comer a rúcula, você vai fazer o sanduíche com pouquinho da pastinha e com a alface. Não, a chicória é a primeira. A chicória é a primeira. Porque lendo aqui, irmão, parece que você vai comer logo o sanduíche. Não, você primeiro vai comer a erva amargosa, depois tu vai comer o sanduíche, tá? Que vai ser o segundo pão asmo. Tu vai pegar um pão asmo aqui, pegar 2 pedaços e vai fazer o sanduichinho, tá? E vai... Não, deixa só ali mesmo. Fica por ali. O Isaac é mais para saber o simbolismo, é mais para as crianças ficarem atentas. Olha, vou dizer para o irmão. Ele falou uma coisa importante, meus irmãos, tá? Antes de comer a erva, alguns lugares lavam a segunda ablução da mão. Irmão Lucas viu isso em algum lugar ou tirou de consciência? Tá do ano passado? Tá. É. Deve fazer a ablução da mão também. Tá, irmão? Mesma coisa 3 vezes para a direita, 3 vezes para a esquerda. Tá? Tá bom? Tem quantidade certa para poder comer a erva amarga? Olha, mano, eu tenho visto pessoas comerem uma folha, mas eu deixei alguma quantidade certa no passado? 5. Foi. 5 ervas? Cada Eu pessoa. vi que eu peguei tudo pelo rapaz. 5 folhas? Cada um? Aqui no meu tá 3 folhas cada pessoa. 3 folhas? 3 folhas cada 3 folhas? Pode ser 3 então. Vamos fazer melhor, né? Para Deus, né? 3 folhinhas de rúcula para cada um, tá bom? 3 folhinhas. Vocês vão me corrigindo se eu tiver alguma coisa falando aqui diferente no passado, tá? eu estou estranhando. Tem alguma coisa assim que eu falei que deixei de falar? Não. Tá normal agora? Então tá bom. No princípio. Só falei agora antes da erva amargosa. Isso. Não, do dedinho não, dedinho falei agora. Falei dedinho, falei esse ano. Tá bom? O dedinho eu falei esse ano. Porque eu falei, pensei que ano passado ia ficar muita informação para os irmãos. Falei, não vai ter o dedinho de molhar, tirar a felicidade. Eu falei, esse ano já dá para a gente avançar mais, né? Então, a segunda ablução da mão aqui, tá, irmão? Ó, antes do 11. Faz a segunda lavagem, tá? Segunda lavagem da mão antes do 11. Tá bom? Essa lavagem ritual é em festa. Para almoçar normal, não. Para comer, não. É isso que era a questão de Yeshua com os fariseus, que eles queriam que ele lavasse ritualmente para colher espiga. Aí Yeshua falou, não. Vocês estão errados. Amém? Mas ritual tem que lavar na festa. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Tá? E aqui, irmãos, algumas coisas sobre a pasta, eu não sei que hora que eu botei a pasta, mas eu estou alterando, se for o caso, de botar a pasta para ser junto com essa erva aqui. Tá? Eu não sei como é que foi no passado. Por quê? Vamos botar a erva aqui, a ou a alface romana, 3, né? Depois a gente vai fazer o sanduíche também, são 3? Só foi Um no sanduíche? Tá. Então no sanduíche você pode usar uma folha, tá? Com a pastinha,
Lembrando, meus irmãos, que o sanduíche, como eu falei, foi introduzido pelo Rabi Hillel, cuja escola Yeshua frequentava. A escola rabínica de Yeshua era de Hillel. Quem está entendendo, diga amém. Tanto é que os mandamentos que Yeshua fala, quase 100% são da escola de Hillel. Tá? Quase tudo que ele fala, se você pega os ensinamentos de Hillel, é quase tudo que Yeshua fala. Quem está entendendo, diga amém. Então, e Yeshua também fazia o sanduíche, porque era da escola de Hillel. Quem está entendendo, diga amém. Ele fazia o sanduíche também, e os apóstolos também, e a igreja primitiva também. O resto, todo mundo fazia, mas o sanduíche era uma coisa que foi introduzida pelo mestre de Yeshua, que foi o Hillel. Se bem que Yeshua é o eterno, ele que é o mestre, mas eu estou falando para você entender que como ser humano ele tinha que estar em alguma hora. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Yeshua é eterno, feito homem, mas ele como pessoa, ele tinha que estar, né? Mesmo que ele soubesse mais que o Hillel, que certamente sabia, mas ele tinha que estar ali, né, irmão? Amém? Eu gosto da escola desse aqui, porque esse aqui faz aquilo que eu que mandei. Amém? Eu gostava do Hillel. Pode fazer a mais, porque ano passado. Pode. Então, a massinha, aquilo Pode. da maçã com a nozes, eu fiz um pouco a mais, porque é muito bom. Pode, fica muito gostoso. Fica bom, pode usar depois até. Pode comer depois também, é muito bom. Irmão, lembra o detalhe que eu esqueci de falar, irmão? Descasca a maçã, não é com casca não, tá? Se descascar. Você vai botar ela picadinha e descascar. Se botar com casca, não fica legal. Tá bom? Mas é bom, pode fazer mais. Pode fazer, porque é gostoso. O Bom Gilberto está até sorrindo ali. Está até com a água na boca. Amém, glória a Deus. Então, maravilha. Maravilha. Pode, claro. Eu estive no ano passado no 11, e antes de comer as ervas amargas, tem que abençoar. Isso, exatamente. Antes de comer as ervas amargas, tem que fazer essa benção aqui, ó. Amém? Não está aqui a benção da erva amarga, não? No 11. Não, mas não está aqui, pô. A benção não está aqui. Não, mas tem que ter a benção da erva amarga. Tem que ter a benção. Esse item 1 aí, Não. da erva, né? Isso aí não. Não, você tem que. A erva amarga, depois eu vou botar a benção para os irmãos. Vai? Aqui diz, né? Aqui diz, lê, essa aqui é Sagadá, diz, tem que ler esse trecho e depois comer a erva amarga. Você pode ler esse trecho e comer a erva amarga. E antes de comer, você faz uma bênção no padrão do Eterno. Bendito seja bênção no início é sempre a mesma. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo. Aí tu vai dizer a bênção. Que nos deste a erva amarga para comermos. Tá? Você pode fazer a bênção, mas se eu tiver o padrão, eu já mando vocês para usar. Tá bom? Na frente aí, logo aí, ó, baixa aí um pouco. Não, isso aqui a pessoa vai ler, né? E depois uma bênção. Teria que vir Então, depois. mas tem em cima aí. Não, após recitar o trecho. Tem mais Então, uma instrução. Essa instrução quando vem isso aqui, não é para falar não. Isso aqui é só dizendo, ó, após recitar o trecho abaixo, todos comem uma porção de matzá para elas abaixo. Não é esse daqui do vinho, pode ser o mesmo? Bendito seja tu, Adonai, não é a mesma coisa? Só que tem que botar elas abaixo, não o vinho. Ah, Tá? Então, o que acontece? Aqui, irmãos, vocês têm que lembrar o seguinte. Antes, ali não fala que vai comer uma porção de matizar com ervas? É o sanduíche. Só que antes do sanduíche, aqui não está claro. Tem que comer a erva. Então, você vai comer a erva primeiro, que é a rúcula, 3 folhinhas de rúcula, 3 folhinhas de alface, ou uma ou outra, não é comer tudo não. Ou 3 rúcula, ou 3 alface romana, ou 3 chicória. Tá? Depois é que você vai fazer o pão, o sanduíche, com os 2 pão asmo, uma folha e com a pastinha. Tá? Come um depois do outro. Só que antes de comer,
tem uma bênção. Você vai primeiro falar isso aqui, e aí vai comer os dois, tá? Você lê isso aqui, come a erva sozinha, 3 folhas, depois come o sanduíche, tá? E aí a Kiará já fica com menos 2 elementos, tá bom? Depois, já fica até com menos elementos, porque a pastinha já foi usada também, né? Só vai ficar o ovo, que a gente vai dizer já já, tá? Aí, irmãos, você segue normal, amém? Aí pode botar alguém fazendo papel de criança, se não tivesse criança, né? Porque geralmente quando tem criança é bom porque a criança participa. Por que as crianças botam para participar? Que, irmãos, como é um CD que demora às vezes 3, 4 horas, o que acontece com 1 hora se a criança não participar? Ela vai dormir, meu irmão. Amém? Então tem que botar a criança participando. Tá? Aí bota assim, uma criança pergunta, mas se não tiver criança em casa, qualquer um de nós pergunta. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Mas quando tem criança, tem que botar a criança interagindo ali, senão ela não aguenta ficar acordada, não. Ela, se fosse assim uma brincadeira, ela ficava acordada até virava a noite. Mas para ficar assim ali no CD, as pessoas falando, está todo mundo já, ó, dormindo. Criança não tem, né, nesse mistério, não. Já está salvo, né? Todos eles estão salvos. Amém? Então, veja bem. Aí ele vai explicar, né? A 13 é a humildade, né? O ser humano pratica e tal. Condutor, né? Aqui no 13, né? É a lavagem dos pés, tá, querido? É uma toalha e uma água, não precisa usar sabão nem nada. Tem quem está entendendo? Tem 3 pessoas lá em casa. Eu lavo de um lava do outro e o outro lava de mim. Cada um é lavado e lava. Amém? Se tiver 2, um lava do outro, outro lava do um. Quem está entendendo, diga amém. Todo mundo tem que receber e dar. Não, Yeshua lavou sozinho todo mundo. Mas no nosso caso, cada um lava o próximo. Ah, irmãos. Nesse caso não tem como, né, irmão? Yeshua que lava o seu pé. Verdade. Mas assim, quando tem 3, né, no 2 vai fazer um rodízio, né? Lá em casa, né? Por exemplo, eu trabalho demais sozinha, a gente vai lavar o pé. Isso é a toalha, uma bacia com água e um copinho para jogar. Quem tá, só isso, mais nada. Tem sabão, tem nada. Quem está entendendo? Mais nada. Machia é a peça. Amém? Aí segue normal o rito aqui, irmão. Amém? Deixa eu ver aqui se tem o terceiro pão. Amém? Aleluia. Agora aqui você faz a partir, o terceiro pão está no item 18. Aqui tem o terceiro pão e o segundo suco, tá? Primeiro pão, terceiro pão. Só que o terceiro pão, aí você vai dar uma partida daqueles pães, tá? E você vai comer o pão partido, tá? É o terceiro matizado, tá? Você pode pegar aquele pedacinho partido, tá? Você tem um pedacinho aqui, parte e come os 2 pedacinhos partidos. Só para simbolizar que Yeshua partiu o pão que você comeu. Quem está entendendo, diga amém. E o vinho também, tá? Essa parte aqui, irmãos, é porque cada parte do ser tem uma finalidade espiritual. Essa parte aqui do corpo é a finalidade de cura. Então é o momento que enfermidades serão curadas, tá? A pessoa vai estar com a sua enfermidade e ali ela vai ser curada em nome de Yeshua HaMashiach. E até a enfermidade que você nem sabe, ela vai ser curada ali em nome de Yeshua. Tá? Por isso que nesse momento aqui você tem cura. Tá?
Isso é importante. Então aqui você vai fazer aquela leitura de 1 Coríntios, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Yeshua, na noite que foi entregue, tomou o pão, né? Mesma coisa aqui. Tá? Acabou o item 18, o que vai fazer? Aí servir o jantar normal da pessoa. O que vai ser? Frango? Vai ser frango com arroz, né? Um franguinho, arroz. Come alguma coisa, quem está entendendo? Ou então, come só um arrozinho, que você tiver sem fome. Quem está entendendo, ligamento? Come arrozinho, come um pedacinho de, sei lá, um ovo, né? Até um. E nesse momento entra o ovo. Quem está entendendo? O ovo faz parte. Não precisa nem de carne, basta um ovo, porque o ovo já vai fazer parte aqui. Quem está entendendo? O ovo entra agora. Tá? O ovo entra agora. Então você bota um arrozinho, bota um ovo, feijãozinho, está resolvido. Tá? Você vai fazer sua refeição normal aqui. Antes da refeição tem essa bênção. Bendito é Adonai, Deus de nossos pais, gracioso e compassivo é Adonai, que concede alimento aos que o temem. Então, essa é a bênção antes da refeição. Após a refeição, você tem essa bênção, essa oração aqui. Amém? Após a refeição, você tem essa bênção. Tá? Após a refeição, é que tem o suco que Yeshua disse que era para simbolizar o sangue dele, o terceiro cálice. Terceiro cálice, simbolismo é a vida eterna. Quanto aquele do pão é cura, o do cálice é vida eterna. Amém? Ali a gente recebe a cura e no cálice recebe a vida eterna. Tá bom? Após a introdução do condutor e proclamação da família, bebe-se o suco em memória de Yeshua, que é esse aqui, ó. Você vai fazer essas duas coisas aqui, ó. Um, dois, e aí bebe o suco aqui. Tá? Bebe aqui o suco. Aí aqui entra a criança de novo, né, irmão? Sempre tem que botar a criancinha no negócio. O Mashiach ressuscitou dos mortos, Messias, Mashiach quer dizer Messias, né? Aí a família ressuscitou verdadeiramente o nosso Senhor. Amém? E o final do ceder já está chegando, você já tomou o terceiro cálice. Amém? E após, você vai ler, vai ter o quarto matizar, né? Você vai ter uma bênção aqui. Amém? 22. Tá? Aí você vai come o último pão e bebe o último cálice pela última vez, em comemoração à ressurreição de Yeshua. Tá? Depois disso, irmão, tem um grande Halel. Halel quer dizer o Salmo 136. Halel quer dizer cântico. Tá? É hora do louvor, Halel. Tá? Não é Hilel, não. Hilel é o professor de Yeshua. Halel é salmo. Tá, irmão? Tem que entender. Tá? Hilel é o professor de Yeshua. Que Yeshua não precisa de professor, mas para ser humano ele tinha que estar num lugar, né? Amém? Hilel era o professor, mas Halel quer dizer salmo, cântico. Tá? E aqui então vai ter um cântico. Se alguém não conseguir esse Salmo 136, eu vou botar no grupo o cântico do Salmo 136 em hebraico. Tá? Que aqui você tem ele em hebraico e tem aqui o significado dele no português. Tá? E aí porque você se lembra que após o ceder, ele e os apóstolos cantaram? Foi o Halel 136. Tá? Que quando eles cantando para ser crucificado, né, irmão? Só Deus mesmo, né? Sabia que ia acontecer com ele, os apóstolos não sabiam, né? Ele sabia, ainda saiu cantando. Após o final, quem estiver conduzindo, irmãos,
vai ler a bênção sacerdotal. Se quiser ler no hebraico, é aquilo que a gente abençoa os irmãos aqui no final, né? Leavererá Adonai veish mererá, Yaer Adonai panabelecha veruné, Kissá Adonai panabelecha venha sererá shalom, que eu falo com os irmãos em nome de Yeshua aqui. Aí vocês recebem rachinho, eu recebo rachinho, né? Todo culto. Todo final é essa bênção do Eterno. Quem está entendendo, diga amém. Todo final tem que ter essa bênção. Tá? Birkat Romani. Mas se você quiser falar em português, que o Eterno te abençoe e te guarde, ele faça aparecer seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti, você pode ler em português que está aqui. Não precisa ler em hebraico, não. Tá? E aí, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso querido Senhor e Salvador, acabou. Tá, irmãos?